Prólogo. Para Josh e Anne J.L. Minha corte de sonhos particular. Talvez desde sempre eu fosse quebrada e sombria por dentro. Talvez alguém que tivesse nascido completa e boa tivesse soltado a adaga de Freixo e recebido a morte em vez do que estava diante de mim. Havia sangue por toda parte. Foi difícil continuar segurando a adaga enquanto minha mão ensopada de sangue tremia. Enquanto eu me despedaçava, pouco a pouco, o cadáver estatelado do jovem grão feérico esfriava no piso de mármore. Não conseguia soltar a arma, não conseguia sair do lugar diante dele. Que bom, ronronou Amaranta de seu trono. De novo. Havia outra adaga de Freixo e outro feérico ajoelhado. Era do sexo feminino. Eu conhecia as palavras que ela diria. A oração que recitaria. Eu sabia que a massacraria, assim como havia massacrado o rapaz diante de mim. Para libertar todos eles, para libertar Tanlin, eu o faria. Eu era a assassina de inocentes e a salvadora de uma terra. Quando estiver pronta, querida Feiri, cantarolou Amaranta, com os cabelos ruivos intensos tão brilhantes quanto o sangue em minhas mãos. No mármore. Assassina. Carniceira. Monstro. Ardilosa. Trapaceira. Eu não sabia de quem estava falando. Os limites entre mim e a rainha havia muito tempo se confundiam. Meus dedos se afrouxaram na adaga, e ela caiu no chão, agitando a poça de sangue que se espalhava. Gotas dispararam para minhas botas desgastadas, resquícios de uma vida mortal em um passado tão distante que poderia muito bem ter sido um de meus sonhos febres dos últimos meses. Encarei a fêmea que aguardava a morte, aquele capuz caído sobre a cabeça, o corpo esguio e firme. Preparada para o fim que eu daria a ela, para o sacrifício que se tornaria. Levei a mão à segunda adaga de Freixo sobre uma almofada de veludo, o cabo estava gelado em minha mão morna e úmida. Os guardas puxaram o capuz da feérica. Eu conhecia o rosto que me encarava. Conhecia os olhos cinza azulados, os cabelos castanho alourados, a boca farta e as maçãs do rosto acentuadas. Conhecia as orelhas que agora haviam se tornado delicadamente arqueadas, braços e pernas que tinham sido lapidados, delineados com poder, qualquer imperfeição humana fora suavizada e transformada em um sutil brilho imortal. Conhecia o vazio, o desespero, a corrupção que vazava daquele rosto. Minhas mãos não tremeram quando inclinei a adaga. Quando segurei o ombro de ossos finos e encarei aquele rosto odiado, meu rosto. E cravei a adaga de Freixo no coração que estava à espera. Parte 1. A Casa das Bestas. Capítulo 1. Vomitei na latrina, abraçada às laterais frias, tentando conter o som das golfadas. O luar entrava no imenso banheiro de mármore, fornecendo a única iluminação, enquanto eu, silenciosamente, passava tão mal. Tanlin não se movera quando acordei sobressaltada. Quando não consegui discernir a escuridão do quarto da noite infinita das masmorras de Amaranta, quando o suor frio que me cobria pareceu o sangue daqueles feéricos, disparei para o banheiro. Estava ali havia 15 minutos, esperando que o vômito parasse, que os tremores remanescentes se tornassem mais esparsos e se fossem, como ondas em uma poça. Ofegante, eu me apoiei sobre o vaso, contando cada respiração. Apenas um pesadelo. Um de muitos, dormindo e acordada, que me assombravam ultimamente. Fazia 3 meses desde os eventos sob a montanha. 3 meses me ajustando ao corpo imortal, a um mundo que lutava para se recompor depois que Amaranta o havia despedaçado. Eu me concentrei na respiração, inspirar pelo nariz, expirar pela boca. De novo e de novo. Quando parecia que tinha terminado de vomitar, eu me afastei com cuidado da latrina, mas não fui muito longe. Apenas até a parede adjacente, perto da janela entreaberta, onde conseguia ver o céu noturno, onde a brisa podia acariciar meu rosto suado. Apoiei a cabeça contra a parede, chapando as mãos contra o piso de mármore. Real. Aquilo era real. Eu tinha sobrevivido, tinha escapado. A não ser que fosse um sonho,
apenas um sonho febril na masmorra de Amaranta, e eu acordaria de volta naquela cela. Puxei os joelhos até o peito. Real. Real. Articulei a palavra, sem emitir som. Continuei fazendo isso até que conseguisse relaxar os punhos sobre as pernas e levantar a cabeça. Dor percorreu minhas mãos. De alguma forma eu as tinha fechado com tanta força que as unhas quase perfuraram a pele. Força imortal, era mais uma maldição que um dom. Amassei e dobrei todos os talheres em que toquei durante 3 dias depois de voltar, tropecei tantas vezes nas pernas mais longas e mais rápidas que elas retirou qualquer bem de valor de meu quarto. Ela ficou especialmente ranzinza quando derrubei uma mesa com um vaso de 800 anos, e quebrei não uma, não duas, mas 5 portas de vidro apenas ao acidentalmente fechá-las com força demais. Suspirei pelo nariz e estiquei os dedos. A mão direita estava lisa, macia. Perfeitamente férica. Inclinei a mão esquerda, os redemoinhos de tinta cobriam meus dedos, meu pulso, do antebraço até o cotovelo, absorvendo a escuridão do cômodo. O olho gravado no centro da palma de minha mão parecia me observar, calmo e atento como um gato, a pupila em fenda estava mais ampla que no início do dia. Como se tivesse se ajustado à luz, como qualquer olho comum faria. Olhei para ele com raiva. Para quem quer que pudesse observar através daquela tatuagem. Não tivera notícias de Liz nos 3 meses em que estava ali. Sequer um sussurro. Não ousara perguntar a Tallin, ou Lucien, ou a ninguém com medo de que, de algum jeito, convocasse o grão-senhor da corte noturna, que de algum modo o fizesse se lembrar do acordo de tolo que eu fizera sob a montanha, 1 semana com ele todo mês em troca de que me salvasse da beira da morte. Mas, mesmo que Liz tivesse milagrosamente esquecido, eu jamais poderia. Nem Tallin, Lucien ou qualquer um. Não com a tatuagem. Mesmo que Liz, no final, mesmo que ele não tivesse sido exatamente um inimigo. Para Tallin, sim. Para todas as outras cortes lá fora, sim. Pouquíssimos cruzavam as fronteiras da corte noturna e sobreviviam para contar a história. Ninguém de fato sabia o que existia na parte mais ao norte de Pritian. Montanhas e escuridão e estrelas e morte. Mas eu não me senti inimiga de Rizan da última vez que falei com ele, nas horas após a derrota de Amaranta. Não contei a ninguém sobre aquele encontro, o que ele disse para mim, o que confessei a Liz. Agradeça por seu coração humano, Feire. Tenha piedade daqueles que não sentem nada. Apertei os dedos em punho, bloqueando aquele olho, a tatuagem. Estiquei o corpo e fiquei de pé, e, então, dei descarga antes de seguir até a pia para enxaguar a boca, depois lavar o rosto. Queria não sentir nada. Queria que meu coração humano tivesse mudado com o restante, se transformado em mármore imortal. Em vez do pedaço de escuridão em frangalhos que agora era, vazando pus para dentro de mim. Tallin continuava dormindo quando voltei de fininho para o quarto escuro, o corpo nu jogado sobre o colchão. Por um momento, apenas admirei os músculos poderosos de suas costas, delineados de forma tão linda pelo luar, os cabelos dourados, embaraçados pelo sono e pelos dedos que passei por eles enquanto fazíamos amor mais cedo. Por Tallin, eu fiz aquilo, por ele, eu, com prazer, destruí a mim e a minha alma imortal. E agora tinha a eternidade para conviver com isso. Continuei até a cama, cada passo mais pesado, mais difícil. Os lençóis estavam agora frios e secos, e me deitei, curvando as costas na direção de Tallin, envolvendo meu corpo com os braços. Sua respiração era profunda, tranquila. Mas com meus ouvidos féricos. Às vezes eu me perguntava se ouvir a respiração dele falhar, apenas por um segundo. Jamais tive coragem de perguntar se ele estava acordado. Tallin jamais acordava quando os pesadelos me tiravam do sono, jamais acordava quando eu vomitava as entranhas, noite após noite. Se sabia ou se ouvia, não comentava nada. Eu sabia que sonhos semelhantes afugentavam Tallin do sono tão frequentemente quanto os meus. Na primeira vez que aconteceu, eu acordei, tentei falar com ele.
Mas Tallin se desvencilhou de meu toque, a pele suada, e se transformou naquela besta de pelos e garras e chifres e presas. Tallin passou o resto da noite jogado ao pé da cama, monitorando a porta, a parede das janelas. Desde então, ele passara muitas noites assim. Enroscada na cama, puxei mais o cobertor, desejando o calor de Tallin contra a noite fria. Tinha se tornado nosso acordo tácito não permitir que Amaranta vencesse ao reconhecer que ela ainda nos atormentava nos sonhos e nos momentos acordados. Era mais fácil não precisar explicar mesmo. Não precisar contar a ele que, embora eu o tivesse libertado, salvado seu povo e toda a Prithian de Amaranta, tinha me destruído. E achava que nem mesmo a eternidade seria tempo suficiente para me consertar. Capítulo 2. Eu quero ir. Não? Cruzei os braços, enfiando a mão tatuada sob o bíceps direito, e separei um pouco mais os pés no piso de terra dos estábulos. Faz 3 meses. Nada aconteceu, e a aldeia não fica nem a 8 quilômetros. Não? O sol do meio da manhã que entrava pelas portas do estábulo refletia nos cabelos dourados de Tallin conforme ele terminava de afivelar o boldrié de adagas sobre o peito. O rosto de Tallin, lindo de um jeito másculo, exatamente como eu sonhei que seria durante aqueles longos meses em que usou a máscara, estava determinado, os lábios, dispostos em uma linha fina. Atrás de Tallin, já montado no cavalo cinza malhado, junto de outros 3 senhores sentinelas féricos, Lucien silenciosamente sacudia a cabeça em aviso, o olho de metal entreaberto. Não o provoque, era o que parecia dizer. Mas, quando Tallin seguiu para o lugar em que o cavalo preto já estava selado, trinquei os dentes e o segui. A aldeia precisa de toda a ajuda que puder. E nós ainda estamos caçando as bestas de Amaranta, disse ele ao montar o cavalo com um movimento fluido. Às vezes, eu me perguntava se os cavalos eram apenas para manter a aparência de civilidade, de normalidade. Para fingir que Tallin não podia correr mais rápido que eles, que não vivia com um pé na floresta. Os olhos verdes de Tallin pareciam lascas de gelo quando o cavalo começou a trotar. Não tenho sentinelas sobrando para escoltá-la. Disparei para as rédeas. Não preciso de escolta. Segurei mais firme no couro quando puxei o cavalo a fim de que parasse, e o anel de ouro em meu dedo, com a esmeralda quadrada que brilhava sobre ele, refletiu a luz do sol. Fazia 2 meses que Tallin propusera casamento, 2 meses suportando apresentações sobre flores e roupas e arranjo de assentos e comida. Tive um leve descanso uma semana antes, graças ao solstício de inverno, embora eu tivesse trocado contemplar renda e seda por escolher grinaldas e festões. Mas pelo menos foram um descanso. 3 dias de banquete e bebidas e troca de pequenos presentes, culminando em uma cerimônia longa, muito irritante, no alto das colinas na noite mais longa, que nos acompanharia de um ano para o seguinte conforme o sol morria e nascia de novo. Ou algo assim. Celebrar uma festa de inverno em um lugar permanentemente envolto em primavera não fizera muito para melhorar minha total falta de entusiasmo festivo. Não prestei muita atenção às explicações das origens do festival, e os próprios féricos debateram se tinha surgido na corte invernal ou na corte diurna. Ambas agora alegavam que era sua festividade mais sagrada. Eu só sabia mesmo que precisava suportar 2 cerimônias, uma ao pôr do sol para dar início àquela noite infinita de presentes e danças e bebidas em honra da morte do velho sol, e outra no alvorecer do dia seguinte, com os olhos vermelhos e os pés doendo, para receber o renascimento do sol. Era ruim o bastante que tivessem solicitado minha presença diante dos cortesãos reunidos e dos féricos inferiores enquanto Tallin fazia os muitos brindes e as saudações. Mencionar que meu aniversário também caíra naquela que era a mais longa das noites do ano era um fato que eu convenientemente havia esquecido de contar a todos. Recebi muitos presentes, de toda forma e sem dúvida receberia muitos, muitos mais no dia do casamento. Não tinha muita utilidade para tantas coisas. Agora, faltavam apenas 2 semanas até a cerimônia.
Se eu não saísse da mansão, se não tivesse um dia para fazer alguma coisa que não gastar o dinheiro de Talin e ter pessoas curvadas a meus pés. Por favor. Os trabalhos de recuperação estão muito lentos. Eu poderia caçar para os aldeões, conseguir comida para eles. Não é seguro, disse Talin, mais uma vez incitando o cavalo para que se movesse. A pelagem do animal brilhava como um espelho negro mesmo à sombra dos estábulos. Principalmente para você. Talin dizia isso todas as vezes que tínhamos aquela discussão, sempre que eu implorava sua permissão para ir até a aldeia de grão-féricos mais próxima, a fim de ajudar a reconstruir o que Amaranta queimara anos antes. Eu o segui em direção ao dia claro e de céu limpo além dos estábulos, o gramado cobria as colinas próximas, ondulando a leve brisa. As pessoas querem voltar, querem um lugar para viver. Essas mesmas pessoas a veem como uma benção, um sinal de estabilidade. Se algo acontecesse a você. Talin se interrompeu quando parou o cavalo na beira de uma trilha de terra que o levaria para os Basques a leste. Lucien agora esperava a alguns metros de distância. Não há por que reconstruir nada se as criaturas de Amaranta devastam as terras e destroem-nas de novo. Os feitiços estão ativados. Algumas criaturas escaparam antes que as proteções fossem reparadas. Lucien caçou 5 naga ontem. Virei a cabeça para Lucien, que encolheu o corpo. Ele não tinha me contado isso no jantar da véspera. Lucien mentira quando perguntei por que estava mancando. Meu estômago se revirou, não apenas por causa da mentira, mas, naga. Às vezes eu sonhava com o sangue deles me encharcando enquanto eu os matava, dos rostos viperinos cheios de luxúria enquanto tentavam me cortar no bosque. Talin falou, baixinho. Não posso fazer o que preciso se estiver preocupado com sua segurança. É claro que estarei segura. Como grã-férica, com minha força e minha velocidade, eu teria boas chances de fugir caso algo acontecesse. Por favor, faça isso por mim, pediu Talin, acariciando o grande pescoço do cavalo enquanto o animal relinchava impacientemente. Os outros já cavalgavam a tratos leves, os primeiros quase alcançando a sombra do bosque. Talin inclinou o queixo na direção da mansão de alabastro que se erguia atrás de mim. Tenho certeza de que há coisas em que você pode ajudar na casa. Ou poderia pintar. Experimente aquele novo conjunto que lhe dei no solstício de inverno. Não havia nada exceto planos de casamento me esperando na casa desde que ela se recusara a me deixar erguer um dedo para fazer qualquer coisa. Não por causa de quem eu era para Talin, o que eu estava prestes a me tornar para Talin, mas, por causa do que eu tinha feito por ela, pelos meninos, por Prithian. Todos os criados faziam o mesmo, alguns ainda choravam de gratidão quando passavam por mim nos corredores. E quanto a pintar? Tudo bem, suspirei. Eu me obriguei a encarar Talin, me obriguei a sorrir. Cuidado, aconselhei, e fui sincera. A ideia de Talin lá fora, caçando os monstros que um dia serviram a Amaranta. Amo você, disse Talin, baixinho. Assente, murmurando de volta conforme ele cavalgava até onde Lucien ainda esperava, o emissário agora franzia levemente a testa. Não os observei partir. Eu me demorei voltando pelas cercas vivas dos jardins, os pássaros da primavera cantavam alegremente, cascalho estalava sob meus sapatos finos. Odiava os vestidos coloridos que tinham se tornado meu uniforme diário, mas não tinha coragem de confessar a Talin, não quando ele havia comprado tantos, não quando parecia tão feliz ao me ver usando-os. Não quando as palavras de Talin não estão longe de serem verdade. No dia em que eu vestisse a calça e a túnica, no dia em que prendisse armas ao corpo como se fossem joias finas, mandaria uma mensagem alta e clara pela terra. Então, eu usava os vestidos e deixava que elas arrumassem meu cabelo, ao menos para garantir àquelas pessoas alguma paz e conforto. Pelo menos Talin não se opunha à adaga que eu levava na lateral do corpo, pendurada em um cinto coberto de joias. Lucien me presenteara com ambos a adaga, durante os meses que precederam Amaranta, o cinto, durante as semanas seguintes à queda da Grã-Rainha, quando eu carregava a adaga, junto a muitas outras, por todo o canto.
Pode ao menos ficar bonita se vai se armar até os dentes, dissera ele. Mas, mesmo que a estabilidade reinasse durante 100 anos, eu duvidava que jamais acordasse certa manhã e não levasse a faca. 100 anos. Eu tinha isso, tinha séculos diante de mim. Séculos com Tallinn, séculos naquele lugar lindo e tranquilo. Talvez eu me ajustasse em algum momento pelo caminho. Talvez não. Parei diante das escadas que davam para a casa coberta de rosas e eras, e olhei para a direita, na direção do roseiral e das janelas logo além deste. Só havia colocado os pés naquele cômodo meu antigo estúdio de pintura uma vez, assim que voltei. E todas aquelas pinturas, todos os materiais, todas aquelas telas em branco esperando que eu despejasse histórias e sentimentos e sonhos, odiei aquilo. Saí de lá momentos depois e não voltei desde então. Tinha parado de catalogar cores e sensações e texturas, parado de reparar nisso. Mal conseguia olhar para as pinturas penduradas dentro da mansão. Uma voz doce e feminina cantarolou meu nome de dentro das portas abertas da casa, e a tensão em meus ombros se aliviou um pouco. Yanfei. A grã-sacerdotisa, assim como nobre grã-férica e amiga de infância de Tallinn, que tomara para si a tarefa de ajudar a planejar as festividades do casamento. E que tinha assumido a tarefa de adorar Tallinn e eu como se fôssemos deuses recém-criados, abençoados e escolhidos pelo próprio caldeirão. Mas não reclamei, não quando Yanfei conhecia todos na corte e fora desta. Ela ficava ao meu lado nos eventos e jantares, me passando detalhes sobre aqueles que participavam, e era o principal motivo pelo qual eu sobrevivera ao furacão de animação do solstício de inverno. Afinal de contas, fora Yanfei quem presidirá as diversas cerimônias e fiquei mais que feliz em deixar que ela escolhesse que tipos de festões e grinaldas deveriam adornar a mansão e a propriedade, que talheres complementavam cada refeição. Além disso, embora fosse Tallinn quem pagava minhas roupas do dia a dia, era o olho de Yanfei que as escolhia. Ela era o coração do próprio povo, consagrada pela mão da deusa para liderá-los para fora do desespero e da escuridão. Eu não estava em posição de duvidar. Yanfei ainda não tinha me levado para o mau caminho, e eu aprendi a detestar os dias em que ela estava ocupada no templo ou na propriedade, tomando conta de peregrinos e de seus acólitos. Aquele dia, no entanto, sim, ficar com Yanfei era melhor que a alternativa. Reuni as saias esvoaçantes de vestido rosa como a alvorada com uma das mãos e subi os degraus de mármore até a casa. Da próxima vez, prometi a mim mesma. Da próxima vez eu convenceria Tallinn a me deixar ir à aldeia. Ah, não podemos deixar que ela se sente ao lado dele. Eles se atracariam, e então teríamos sangue estragando as toalhas de mesa. Sob o capuz pálido, azul acinzentado, Yanfei franziu a testa, enrugando a tatuagem que ali estampava os diversos estágios de ciclo da lua. A sacerdotisa riscou o nome que escrevera em um dos esquemas de assentos momentos antes. O dia tinha ficado quente, o cômodo estava um pouco abafado, apesar da brisa que entrava pelas janelas abertas. Mesmo assim, a túnica pesada com capuz permanecia. Todas as grã-sacerdotisas usavam as vestes de camadas oscilantes, habilidosamente entrelaçadas, embora certamente estivessem longe de serem matronas. A cintura fina de Yanfei era destacada por um estreito cinto com pedras transparentes azul celeste, cada uma perfeitamente oval e presa por prata reluzente. E sobre o capuz de Yanfei havia uma tiara combinando, um arco delicado de prata com uma grande pedra no centro. Um pedaço de tecido tinha sido dobrado sob a tiara, um retalho embutido para ser colocado sobre a testa quando Yanfei precisasse rezar, suplicar ao caldeirão e à mãe, ou apenas refletir. Yanfei me mostrou certa vez como era o tecido abaixado, deixava à mostra apenas o nariz e a boca farta e sensual. A voz do caldeirão. Achei a imagem perturbadora o fato de que simplesmente cobrir a parte superior do rosto, de alguma forma, transformasse a mulher alegre e esperta em uma efígie, em algo dissonante. Ainda bem que Yanfei mantinha o tecido dobrado na maior parte do tempo.
De vez em quando ela até tirava o capuz de vez para permitir que o sol brincasse com os longos cabelos dourados e levemente ondulados. Os anéis prateados de Yanfei reluziam nos dedos de unhas feitas conforme a sacerdotisa escrevia outro nome. É como um jogo, disse ela, suspirando pelo nariz arrebitado. Todas essas peças, lutando por poder e domínio, determinadas a derramar sangue caso necessário. Deve ser um ajuste estranho para você. Tanta elegância e riqueza, mas a selvageria permanecia. Os grão-féricos não eram como os nobres afetados do mundo mortal. Não, se brigassem, aquilo terminaria com alguém sendo estripado em pedaços sanguinolentos. Literalmente. Certa vez, eu tremera de medo ao compartilhar o mesmo espaço que eles. Flexionei os dedos, esticando e contorcendo as tatuagens gravadas na pele. Agora eu podia lutar ao lado deles, contra eles. Não que tivesse tentado. Era vigiada demais, monitorada e julgada demais. Porque a noiva do grão-senhor aprenderia a lutar se a paz tinha retornado. Essa fora a argumentação de Yanfei quando cometi o erro de mencionar o assunto em um jantar. Tanlin, para seu crédito, enxergara os dois lados, eu aprenderia a me defender, mas os boatos se espalhariam. Humanos não são muito melhores, revelei a Yanfei, por fim. E porque ela era basicamente a única de minhas novas companhias que não parecia particularmente chocada ou assustada comigo, tentei puxar conversa e falei. Minha irmã Nesta provavelmente se encaixaria bem. Yanfei inclinou a cabeça, e a luz do sol fez com que as pedras azuis no alto do capuz da sacerdotisa brilhassem. Sua família mortal vai se juntar a nós. Não? Eu não pensei em convidá-los, não quis expô-los a Prithian. Ou ao que eu havia me tornado. Yanfei tamborilou um dedo longo e esguio na mesa. Mas eles moram tão perto da muralha, não moram. Se for importante para você tê-los aqui, Tanlin e eu poderíamos garantir uma jornada segura para eles. Nas horas que tínhamos passado juntas, eu contara a Yanfei sobre a aldeia e sobre a casa na qual minhas irmãs agora viviam, sobre Isaac Haley e sobre Thomas Mandray. Não consegui mencionar Claire Beder ou o que aconteceu com sua família. Por mais que se contivesse falei, lutando contra a lembrança daquela garota humana e do que eu tinha feito a ela, minha irmã Nesta detesta seu tipo. Nosso tipo, corrigiu Yanfei, baixinho. Já conversamos sobre isso. Eu apenas assenti. Mas ela continuou. Somos antigos e espertos, e gostamos de usar palavras como lâminas e garras. Cada palavra de sua boca e cada frase formulada serão julgadas, e possivelmente usadas contra você. Como se para suavizar o aviso, Yanfei acrescentou. Mantenha a guarda, senhora. Senhora. Um nome insano. Ninguém sabia como me chamar. Eu não nasci grã-férica. Tinha sido feita, ressuscitada e presenteada com esse novo corpo pelos 7 grãos-senhores de Prithian. Eu não era a parceira de Tanlin, até onde sabia. Não havia laço de parceria entre nós, ainda. Sinceramente. Sinceramente, Yanfei, com os reluzentes cabelos dourados, aqueles olhos azuis, as feições elegantes e o corpo esguio parecia mais com a parceira de Tanlin. Sua semelhante. Uma união com Tanlin, um grão-senhor e uma grã-sacerdotisa mandaria uma mensagem clara de força para qualquer possível ameaça a nossas terras. E garantiria o poder que Yanfei sem dúvida estava determinada a reunir para si. Entre os grão-féricos, as sacerdotisas supervisionavam as cerimônias e os rituais, registravam as histórias e as lendas, e aconselhavam os senhores e as senhoras em assuntos importantes e triviais. Eu não vira nenhuma magia de Yanfei, mas, quando perguntei a Lucien, ele franziu a testa e disse que a magia delas vinha das cerimônias e poderia ser definitivamente letal caso as sacerdotisas quisessem. Observei Yanfei durante o solstício de inverno em busca de sinais da magia, reparando na forma como se posicionou, de modo que o sol nascente preenchesse seus braços erguidos, mas não houve onda ou estrondo de poder. De Yanfei ou da terra sob nós.
Não sabia o que realmente esperava de Yanfei, uma das 12 grandes sacerdotisas que, juntas, governavam suas irmãs por todo o território de Prithian. Antiga, celibatária e silenciosa era até onde iam minhas expectativas, graças àquelas lendas mortais sussurradas, quando Talin anunciou que uma velha amiga em breve ocuparia e renovaria o complexo em ruínas do templo em nossas terras. Mas Yanfei entrara como uma brisa em nossa casa na manhã seguinte, e aquelas expectativas imediatamente foram sufocadas. Principalmente a parte sobre celibato. Sacerdotisas podiam se casar, ter filhos e flertar o quanto quisessem. Seria uma desonra ao dom da fertilidade do caldeirão trancafiar seus instintos, sua inerente magia feminina para gerar a vida, foi o que Yanfei me disse certa vez. Então, enquanto os 7 grãos senhores governavam Prithian em seus tronos, as 12 grãs sacerdotisas reinavam nos altars, e os filhos delas eram tão poderosos e respeitados quanto os filhos de qualquer senhor. E Yanfei, a mais nova grã sacerdotisa em 3 séculos, permanecia solteira, sem filhos e ansiosa por se deliciar com os melhores machos que a terra tem a oferecer. Eu costumava me perguntar como era ser tão livre e tão bem resolvida. Quando não respondi à suave reprimenda de Yanfei, ela falou. Já pensou na cor das rosas? Branco. Rosa. Amarelo. Vermelho. Vermelho não. Eu odiava essa cor. Mais que qualquer coisa. O cabelo de Amaranta, todo aquele sangue, os cortes no corpo destruído de Claire Beder, pregado à parede em sob a montanha. Um castanho avermelhado poderia ficar bonito com todo esse verde. Mas talvez seja corte outonal demais. De novo, o dedo tamborilando na mesa. A cor que você quiser. Se eu fosse sincera comigo mesma, admitiria que Yanfei tinha se tornado uma muleta para mim. Mas ela parecia disposta a fazer isso, a se importar quando eu não conseguia. Mas as sobrancelhas de Yanfei se ergueram levemente. Apesar de ser uma grã sacerdotisa, Yanfei e a família haviam burlado os horrores de sob a montanha ao fugir. O pai, um dos mais fortes aliados de Talin entre a corte primaveril e um capitão das forças do grão-senhor, tinha sentido os problemas se aproximando e despachou Yanfei, a mãe dela e 2 irmãs mais novas para Valahan, um dos incontáveis territórios féricos do outro lado do oceano. Durante 50 anos, elas viveram na corte estrangeira, demorando-se enquanto o próprio povo era massacrado e escravizado. Yanfei não mencionara isso nenhuma vez. Eu sabia que não devia perguntar. Cada elemento deste casamento manda uma mensagem não apenas para Prithian, mas para o mundo além, disse ela. Contive um suspiro. Eu sabia. Yanfei tinha me dito isso antes. Sei que não gosta muito do vestido. Aquilo era dizer pouco. Eu odiava a monstruosidade de tule que Yanfei escolhera. Talin também, embora tenha gargalhado até ficar rouco quando mostrei a ele, na privacidade do quarto. Mas Talin me prometeu que, embora achasse que o vestido era absurdo, a sacerdotisa sabia o que estava fazendo. Eu queria revidar, odiava o fato de que, apesar de Talin ter concordado comigo, ficara do lado dela, mas, aquilo exigia mais energia do que valia a pena. Yanfei continuou. Mas passa a mensagem certa. Estive com membros de cortes o suficiente para saber como eles operam. Confie em mim nisso. Eu confio em você, falei, e gesticulei com a mão na direção dos papéis diante de nós. Sabe como fazer essas coisas, eu não. Prata tilintou nos pulsos de Yanfei, tão parecida com as pulseiras que os filhos dos abençoados usavam do outro lado da muralha. Eu às vezes me perguntava se aqueles humanos tolos tinham roubado a ideia das grandes sacerdotisas de Prithian, se foram sacerdotisas como Yanfei que espalharam tal loucura entre os humanos. É um momento importante para mim também, disse Yanfei, com cautela, ajustando a tiara sobre o capuz. Olhos azuis encararam os meus. Você e eu somos tão parecidas, jovens, inexperientes diante desses lobos. Sou grata a você, e a Talin, por permitirem que eu realize a cerimônia, que seja convidada a trabalhar nesta corte, que seja parte desta corte.
As outras grandes sacerdotisas não gostam muito de mim, e eu não gosto delas, mas... Yanfei sacudiu a cabeça, o capuz oscilou com ela. Juntos murmurou, nós três formamos uma unidade formidável. 4. Se contar com Lucien. Yanfei riu com deboche. Não que ele queira ter algo a ver comigo. Uma sentença sugestiva. Yanfei costumava encontrar desculpas para mencionar Lucien, para encurralá-lo em eventos, tocar-lhe o cotovelo ou o ombro. Lucien ignorava tudo isso. Na semana anterior, eu finalmente perguntei a Lucien se Yanfei nutria sentimentos por ele, e Lucien apenas me olhou, deu um grunhido baixinho e saiu batendo os pés. Interpretei isso como um sim. Mas uma parceria com Lucien seria quase tão benéfica quanto uma com Tallinn, o braço direito do grão-senhor e o filho de outro grão-senhor. Qualquer cria da união seria poderosa, cobiçada. Sabe que é difícil para ele, no que diz respeito às fêmeas, ponderei, em tom neutro. Ele já esteve com muitas fêmeas desde a morte da amante. Talvez seja diferente com você, talvez signifique algo para o qual Lucien não está pronto. Gesticulei com os ombros, buscando as palavras certas. Talvez ele se afaste por causa disso. Yanfei ficou refletindo, e rezei para que ela tivesse engolido minha meia mentira. A sacerdotisa era ambiciosa, inteligente, linda e ousada, mas eu não achava que Lucien a perdoara, ou jamais perdoaria, por ter fugido durante o reinado de Amaranta. Às vezes eu sinceramente me perguntava se meu amigo poderia rasgar o pescoço de Yanfei por isso. Yanfei assentiu por fim. Você está ao menos animada para o casamento. Brinquei com o anel de esmeralda. Vai ser o dia mais feliz de minha vida. No dia em que Tallinn me pediu em casamento, eu certamente me senti dessa forma. Chorei de alegria quando disse que sim, sim, 1000 vezes sim, e fiz amor com ele no campo de flores selvagens para o qual Tallinn me levara para a ocasião. Yanfei assentiu. A união é abençoada pelo caldeirão. Você ter sobrevivido aos horrores em sob a montanha apenas comprova isso. Percebi o olhar de Yanfei então, na direção de minha mão esquerda, das tatuagens. Foi difícil não enfiar a mão debaixo da mesa. A tatuagem na testa de Yanfei era de uma tinta azul como a meia-noite, mas, de alguma forma, combinava, destacava os vestidos femininos, as joias de prata reluzente. Diferentemente da brutalidade da minha. Poderíamos comprar luvas para você, sugeriu Yanfei, casualmente. E isso mandaria outra mensagem, talvez para a pessoa que eu tão desesperadamente esperava que tivesse esquecido de minha existência. Vou considerar, concedi, com um sorriso fraco. Foi um esforço evitar disparar antes que a hora terminasse e Yanfei fosse suavemente para seu quarto particular de orações, um presente de Tallinn na ocasião do retorno da sacerdotisa para oferecer o agradecimento do meio-dia ao caldeirão pela libertação de nossa terra, por meu triunfo e pelo domínio assegurado de Tallinn sobre aquela propriedade. Eu às vezes debatia se deveria pedir que Yanfei também rezasse por mim. Que rezasse para que um dia eu aprendesse a amar os vestidos, e as festas, e meu papel como uma noivinha linda e corada. Eu já estava na cama quando Tallinn entrou no quarto, silencioso como um cervo no bosque. Ergui a cabeça, me dirigindo à adaga que mantinha na mesa de cabeceira, mas relaxei quando vi os ombros largos e a luz de velas do corredor que delineava a pele bronzeada e escondia o rosto de Tallinn em sombra. Você está acordada? Murmurou Tallinn. Eu conseguia ouvir a expressão do rosto franzido em sua voz. Ele estivera no escritório desde o jantar, organizando a papelada que Lucien soltara na escrivaninha dele. Não consegui dormir, falei, observando os músculos de Tallinn se contraírem conforme ele se dirigia ao banheiro para se limpar. Eu tentava dormir havia 1 hora, mas, sempre que fechava os olhos, meu corpo travava e as paredes do quarto pareciam se fechar. Cheguei a abrir as janelas, mas... aquela seria uma longa noite. Eu me recostei nos travesseiros, ouvindo os ruídos constantes e eficientes de Tallinn se arrumando para deitar. Ele tinha o próprio quarto, achava vital que eu tivesse meu espaço. Mas dormia ali todas as noites.
Eu ainda não visitara a cama de Talin, embora me perguntasse se nossa noite de núpcias mudaria isso. Rezava para que eu não me debatesse até acordar e vomitasse nos lençóis quando não reconhecesse o lugar em que estava, quando não soubesse se a escuridão era permanente. Talvez fosse por isso que ainda não tivéssemos tocado no assunto. Talin saiu do banheiro, tirou a túnica e a camisa, e eu me apoiei nos cotovelos para observar enquanto ele parava na beira da cama. Minha atenção foi imediatamente para os dedos fortes e habilidosos que abriram a calça de Talin. Ele soltou um grunhido baixo de aprovação, e mordiu o lábio inferior quando Talin tirou a calça, junto da cueca, revelando toda a sua orgulhosa e grossa extensão. Minha boca secou, e percorri seu tronco musculoso com o olhar, passando pelo peitoral, então. Venha cá, grunhiu Talin, a voz tão áspera que as palavras eram quase indiscerníveis. Afastei os cobertores, revelando meu corpo já nu, e ele sibilou. A expressão de Talin se tornou voraz quando eu engatinhei pela cama e levantei o corpo, me apoiando sobre os joelhos. Segurei o rosto dele com as mãos, a pele dourada emoldurada por dedos marfim e espirais negras, e o beijei. Talin me encarou durante o beijo, mesmo quando me aproximei, segurando um ruído baixo quando ele roçou o corpo em minha barriga. As mãos calejadas de Talin roçaram meus quadris, minha cintura, e então me prenderam no lugar enquanto ele abaixava a cabeça, saboreando o beijo. O toque de sua língua contra a borda de meus lábios fez com que eu me abrisse toda para ele, e Talin entrou, me reivindicando, me marcando. Gemi, então, e inclinei a cabeça para trás, facilitando seu acesso. As mãos de Talin se fecharam em minha cintura, depois se moveram, uma segurou minha bunda em concha, a outra deslizou entre nós. Esse momento, quando havia Talin e eu, e nada entre nossos corpos. Sua língua raspou o céu de minha boca quando percorreu o dedo para baixo, até meu centro, e gemi, e minhas costas se arquearam. Feire, disse ele contra meus lábios, e meu nome era como uma oração mais fervorosa que qualquer uma que Yanvei tivesse oferecido ao caldeirão naquela manhã escura de solstício. A língua de Talin percorreu minha boca de novo, no ritmo do dedo que ele deslizara para dentro de mim. Meu quadril ondulava, exigindo mais, desejando a totalidade de Talin, e o grunhido dele reverberou em meu peito quando acrescentou mais um dedo. Move o corpo contra ele. Relâmpago percorreu minhas veias, e minha concentração se voltou para os dedos de Talin, para sua boca, para o corpo contra o meu. A palma de sua mão pressionou o feixe de nervos no ápice de minhas coxas, e gemi o nome dele quando me estilhacei. Com a cabeça para trás, engoli o ar gélido da noite e então fui deitada na cama, gentilmente, com delicadeza, com amor. Talin ergueu o corpo sobre o meu, e, então, abaixou a cabeça até meu seio, e foi preciso apenas uma pressão dos dentes contra meu mamilo para que eu cravasse as unhas em suas costas, para que eu enganchasse as pernas à sua volta e ele se acomodasse entre elas. Eu precisava disso. Talin parou com os braços trêmulos enquanto segurava o corpo sobre o meu. Por favor, gemi. Ele apenas roçou os lábios contra meu maxilar, meu pescoço, minha boca. Talin, implorei. Ele segurou meu seio com a palma da mão, roçando meu mamilo com o polegar. Soltei um grito, e, então, ele se enterrou em mim com um movimento poderoso. Por um momento, eu não era nada, ninguém. Então nos unimos, dois corações batendo como um, e prometi a mim mesma que seria sempre dessa forma quando Talin se afastou alguns centímetros, os músculos das costas se flexionando sob minhas mãos, e a seguir se impulsionou novamente contra mim. E de novo e de novo. Eu me desfazia de novo contra o corpo de Talin conforme ele se movia, conforme murmurava meu nome e dizia que me amava. E quando aquele relâmpago tomou conta de minhas veias mais uma vez, de minha cabeça, quando gemi o nome de Talin, o prazer dele o encontrou. Agarrei-o durante cada onda de tremor, saboreando seu peso, a sensação de sua pele, sua força. Por um tempo, apenas os sussurros de nossas respirações tomaram conta do quarto. Franzi a testa quando Talin se afastou, por fim, mas ele não foi para longe.
Esticou-se de lado, apoiou a cabeça no punho e traçou círculos distraídos em minha barriga, subindo para os seios. Desculpe por mais cedo, murmurou ele. Tudo bem, sussurrei. Eu entendo. Não era mentira, mas tampouco era exatamente verdade. Os dedos de Tallin desceram, fazendo um círculo em meu umbigo. Você é tudo para mim, disse Tallin, com a voz rouca. Preciso que fique bem. Preciso saber que não podem afetar você, não podem mais feri-la. Eu sei. Aqueles dedos desceram mais. Engoli em seco e falei, de novo. Eu sei. Afastei os cabelos de Tallin do rosto. Mas e você? Quem mantém você seguro? A boca de Tallin se contraiu. Com os poderes de volta, ele não precisava que ninguém o protegesse, que o defendesse. Eu quase conseguia ver pelos invisíveis se eriçando com irritação, não por mim, mas ao pensar no que ele havia sido fazia apenas meses, escravo dos caprichos de Amaranta, seu poder mal passando de uma gota em comparação com a cascata que agora o percorria. Ele respirou para se acalmar, e, então, inclinou o corpo e beijou meu coração, bem entre os seios. Era resposta suficiente. Em breve, murmurou Tallin, e aqueles dedos voltaram para minha cintura. Eu quase gemi. Em breve você será minha esposa, e ficará tudo bem. Deixaremos tudo isso para trás. Arqueei as costas, desejando que a mão de Tallin descesse, e ele deu uma risada rouca. Não me ouvi falar enquanto me concentrava nos dedos que obedeciam meu comando silencioso. Como todos me chamarão então? Tallin roçou meu umbigo quando se inclinou para baixo, sugando a ponta de meu seio para dentro da boca. HM. Disse ele, e o tremor contra meu mamilo me fez contorcer o corpo. Todos vão me chamar de esposa de Tallin. Eu ganho um título. Ele ergueu a cabeça por tempo suficiente para me olhar. Você quer um título? Antes que eu pudesse responder, Tallin mordiscou meu seio e depois lambeu o pequeno machucado, lambeu conforme os dedos finalmente mergulhavam entre minhas pernas. Traçou círculos preguiçosos e provocantes. Não respondi, com um arquejo. Mas não quero que as pessoas... Que o caldeirão me fervesse, aqueles malditos dedos. Não sei se aguento que me chamem de Grã Senhora. Os dedos de Tallin deslizaram para dentro de mim de novo, e ele grunhiu em aprovação diante da umidade entre minhas coxas, que vinha tanto de mim quanto dele. Não vão, disse Tallin contra minha pele, posicionando-se sobre mim de novo e deslizando por meu corpo, deixando beijos conforme seguia. Não existe algo como uma Grã Senhora. Tallin agarrou minhas coxas para abrir minhas pernas e abaixou a boca, então. Como assim não existe algo como uma Grã Senhora? O calor, o toque, tudo parou. Tallin ergueu o olhar de entre minhas pernas, e quase alcancei o clímax ao vê-lo. Mas o que ele tinha dito, o que deixara implícito? Ele beijou o interior de minha coxa. Grãos senhores apenas tomam esposas. Consortes. Jamais houve uma Grã Senhora. Mas a mãe de Lucien é senhora da corte outonal. Não Grã Senhora. Exatamente como você será senhora da corte primaveril. Eles vão se dirigir a você como se dirigem a ela. Respeitarão você como a respeitam. Tallin voltou o olhar para o que estava a centímetros de sua boca. Então, a mãe de Lucien. Não quero ouvir o nome de outro macho em seus lábios agora, grunhiu, e abaixou a boca até mim. Com o primeiro toque de sua língua, parei de discutir. Capítulo 03. A culpa de Tallin devia tê-lo atingido com força, porque, embora ele tivesse saído no dia seguinte, Lucien me esperava com uma oferta para inspecionar o progresso na aldeia próxima. Eu não visitava a aldeia fazia bem mais de um mês, não conseguia me lembrar da última vez que deixara a propriedade. Alguns dos aldeões tinham sido convidados para nossa comemoração do solstício de inverno, mas eu mal consegui fazer mais que cumprimentá-los, graças ao tamanho da multidão. Os cavalos já estavam selados do lado de fora dos estábulos, e contei as sentinelas perto dos portões mais afastados,
4, de cada lado da casa, 2 em cada esquina, e aquelas que agora estavam no jardim pelo qual eu acabara de sair, 2. Embora nenhuma tivesse falado, seus olhos se fixavam em mim. Lucien fez menção de montar a malhada égua cinzenta, mas me coloquei no caminho dele. Você caiu da porcaria do cavalo. Sibilei, empurrando o ombro de Lucien. Ele chegou a cambalear para trás, a égua relinchou, alarmada, e pisquei para minha mão estendida. Não me permiti contemplar o que os guardas tinham pensado daquilo. Antes que Lucien conseguisse dizer qualquer coisa, indaguei. Por que mentiu sobre os Naga? Lucien cruzou os braços, o olho de metal se semicerrou, e o feérico afastou os cabelos ruivos do rosto. Precisei afastar o olhar por um momento. Os cabelos de Amaranta eram mais escuros, e o rosto dela era de um branco creme, nada parecido com o dourado de sol da pele de Lucien. Olhei para o estábulo atrás de Lucien em vez de para ele. Pelo menos era grande, aberto, os cavalariços estavam agora em outra ala. Eu costumava não me incomodar por estar do lado de dentro, o que acontecia na maioria das vezes quando estava entediada o bastante para visitar os cavalos abrigados ali. Havia muito espaço para eu me mover, para fugir. As paredes não pareciam permanentes demais. Não era como a cozinha, baixa demais, com paredes espessas demais, com janelas que não eram suficientemente grandes para escapar. Não era como o escritório, sem luz natural o bastante e sem saídas fáceis. Eu tinha uma longa lista na cabeça dos lugares que eu conseguia e que não conseguia suportar na mansão, organizados precisamente de acordo com o quanto faziam meu corpo travar e suar. Eu não menti, disse Lucien, contendo-se. Eu tecnicamente caí da égua. Ele deu um tapinha no flanco da montaria. Depois que um dos Naga me derrubou dela. Uma forma tão feérica de pensar, de mentir. Por quê? Lucien fechou a boca. Por quê? Ele simplesmente se virou de volta para a égua paciente. Mas vi a expressão no rosto de Lucien, a piedade em seu olhar. Disparei. Podemos ir andando em vez disso. Lucien se virou devagar. São 4,5 quilômetros. E você poderia correr isso em poucos minutos. Quero ver se consigo acompanhar. O olho de metal de Lucien se virou, e eu soube o que ele diria antes que abrisse a boca. Esqueça, falei, seguindo para minha égua branca, um animal de temperamento dócil, mas um pouco preguiçoso e mimado. Lucien não tentou me convencer do contrário, e ficou em silêncio conforme cavalgamos da propriedade para a estrada da floresta. A primavera, como sempre, estava no auge, a brisa, carregada com o cheiro de lilaças, a vegetação rasteira que ladeava a trilha farfalhava com vida. Não havia sinal do Bogji, dos Naga ou de qualquer das criaturas que certa vez lançaram tanta quietude sobre o bosque. Eu disse a Lucien, por fim. Não quero sua porcaria de pena. Não é pena. Talin disse que eu não deveria contar a você. Lucien encolheu levemente o corpo. Não sou feita de vidro. Se os Naga atacaram você, mereço saber. Talin é meu grão-senhor. Ele dá uma ordem, e eu obedeço. Você não tinha essa mentalidade quando se esquivou dos comandos dele e me mandou para o Suriel. E eu quase morri. Eu estava desesperado na época. Todos estávamos. Mas agora... Agora precisamos de ordem, Feire. Precisamos de regras e hierarquia e ordem se queremos ter uma chance de reconstruir tudo. Portanto, suas palavras são ordens. Sou o primeiro para o qual os demais olham, eu dou o exemplo. Não me peça para arriscar a estabilidade desta corte ao ir longe demais. Não agora. Talin lhe dá o máximo de liberdade que consegue. Respirei fundo para me acalmar, para preencher meus pulmões contraídos demais. Apesar de se recusar tanto a interagir com Yanfei, você certamente soa muito como ela. Lucien sibilou. Não tem ideia de como é difícil para ele sequer lhe deixar sair da propriedade da mansão. Está sob mais pressão do que você percebe.
Sei exatamente quanta pressão Talin sofre. E não percebi que tinha me tornado prisioneira. Você não é. Lucy trincou o maxilar. Não é assim, e você sabe disso. Ele não tinha problemas em me deixar caçar e sair sozinha quando era apenas humana. Quando as fronteiras eram muito menos seguras. Ele não gostava tanto de você quanto gosta agora. E depois do que aconteceu sob a montanha. As palavras ressoaram em minha mente, junto de meus músculos tensos demais. Ele está apavorado. Apavorado pela possibilidade de vê-la nas mãos dos inimigos. E eles também sabem disso, sabem que para controlar Talin só precisam levar você. Acha que não sei disso. Mas ele espera mesmo que eu passe o resto da vida naquela mansão, supervisionando criados e usando roupas bonitas. Lucien observou a floresta sempre jovem. Não é isso que todas as mulheres humanas desejam. Um lindo senhor feérico para se casar, que as encha de riquezas pelo resto das vidas. Segurei as rédeas com tanta força que a égua deu uma guinada com a cabeça. Bom saber que você ainda é um canalha, Lucien. Seu olho de metal se semicerrou. Talin é um grão senhor. Você será sua esposa. Há tradições e expectativas que você deve atender. Nós devemos atender, para apresentar uma fachada sólida, que se recuperou de Amarante e está disposta a destruir qualquer inimigo que tente tomar o que é nosso de novo. Yanfei me dera quase o mesmo discurso no dia anterior. O tributo acontecerá em breve, continuou Lucien, sacudindo a cabeça. O primeiro que Talin convoca desde a maldição dela. Lucien estremeceu quase imperceptivelmente. Ele deu a nosso povo 3 meses para colocar os negócios em ordem, e queria esperar até o início do novo ano, mas, no mês que vem, Talin exigirá o tributo. Yanfei disse a ele que está na hora, que o povo está pronto. Lucien esperou, e eu quis cuspir nele, porque ele sabia que eu não sabia o que era aquilo, mas queria que eu admitisse. Me explique, falei, inexpressiva. 2 vezes por ano, em geral perto dos solstícios de verão e de inverno, cada membro da corte primaveril, seja ele grão feérico ou um feérico inferior, deve pagar um tributo, dependendo de sua renda e status. É como mantemos a propriedade, como pagamos por coisas como sentinelas e comida e criados. Em troca, Talin os protege, governa, ajuda quando pode. É um toma lá da cá. Este ano, Talin adiou o tributo em 1 mês, apenas para garantir ao povo mais tempo para reunir fundos, para comemorar. Mas, em breve, emissários de todos os grupos, todas as aldeias, ou dos clãs, chegarão para pagar seus tributos. Como esposa de Talin, será esperado que você se sente com ele. E se não puderem pagar? Será esperado que você permaneça sentada enquanto Talin distribui os julgamentos. A coisa pode ficar feia. Vou monitorar quem aparece e quem não aparece, quem não paga. E depois, se falharem em pagar o tributo dentro do período de 3 dias que Talin oferecerá oficialmente, será esperado que ele casse os súditos. As próprias grãs sacerdotisas, Yanfei, concedem a Talin direitos sagrados de caça para isso. Horrível, brutal. Era o que eu queria dizer, mas o olhar que Lucien me lançava. Eu estava cheia de as pessoas me julgarem. Então, dê tempo a ele, Feire, disse Lucien. Vamos passar pelo casamento, e, depois, pelo tributo no próximo mês, e, então veremos o que fazer com o resto. Eu dei tempo a ele e falei. Não posso ficar intocada em casa para sempre. Talin sabe disso, ele não diz, mas sabe. Confie em mim. Você deve perdoá-lo se o massacre da família de Talin o impede de ser tão liberal com sua segurança. Ele perdeu aqueles com quem se importava vezes demais. Todos perdemos. Cada palavra era como combustível acrescentado ao caldeirão fervilhando em meu estômago. Não quero me casar com um grão senhor. Só quero me casar com ele. Um não existe sem o outro. Ele é o que é. Sempre tentará protegê-la, goste disso ou não. Fale com Talin a respeito,
Converse de verdade, Fairy. Você vai entender. Nossos olhares se encontraram. Um músculo se contraiu no maxilar de Lucien. Não me peça para escolher. Mas você está deliberadamente não me contando coisas. Ele é meu grão-senhor. A palavra dele é a lei. Temos essa única chance, Fairy, de nos reconstruir e deixar o mundo como deveria ser. Não vou começar esse novo mundo traindo a confiança de Tanlin. Mesmo se você... Mesmo se eu o quê? O rosto de Lucien empalideceu, e ele acariciou a crina da cor de teia de aranha da égua. Fui forçado a assistir enquanto meu pai assassinava a fêmea que eu amava. Meus irmãos me obrigaram a assistir. Meu coração se apertou por Lucien, pela dor que o assombrava. Não houve feitiço mágico, nenhum milagre para trazê-la de volta. Não havia grão-senhores reunidos para ressuscitá-la. Observei, e ela morreu, e jamais esquecerei aquele momento em que ouvi o coração dela parar de bater. Meus olhos ardiam. Tanlin conseguiu aquilo que eu não consegui, disse Lucien baixinho, com a respiração irregular. Todos ouvimos seu pescoço se quebrar. Mas você pôde voltar. E duvido que Tanlin algum dia se esqueça daquele som também. E fará tudo dentro de seu alcance para protegê-la daquele perigo de novo, mesmo isso que signifique guardar segredos, mesmo que signifique seguir regras das quais você não goste. Nisso, Tanlin não será flexível. Então, não peça que ele o seja, ainda não. Eu não tinha palavras na mente, no coração. Dar tempo a Tanlin, deixar que ele se ajustasse. Era o mínimo que eu podia fazer. Os ruídos da construção se sobrepuseram ao canto dos pássaros da floresta muito antes de colocarmos os pés na aldeia, martelos em pregos, pessoas disparando ordens, gado mugindo. Saímos do bosque e encontramos uma aldeia sendo reconstruída, lindas e pequenas construções de pedra e madeira, estruturas improvisadas cobrindo os suprimentos e o gado. As únicas coisas que pareciam totalmente terminadas eram o grande poço no centro da cidade e o que parecia ser uma taverna. Às vezes, a normalidade de Pritian, as semelhanças extremas entre ela e as terras mortais, ainda me surpreendia. Eu podia muito bem estar na minha aldeia, em casa. Uma aldeia muito melhor e mais nova, mas a disposição, os pontos principais. Todos os mesmos. E me senti tão deslocada quanto nas terras mortais quando Lucien e eu cavalgamos para o coração do caos e todos pararam de trabalhar ou vender ou perambular para nos olhar. Olhar para mim. Como uma onda de silêncio, os sons das atividades morreram até mesmo nos cantos mais afastados da aldeia. Fairy quebradora da maldição, sussurrou alguém. Ora, esse era um novo nome. Eu estava grata pelas longas mangas da minha roupa de cavalgar e pelas luvas combinando, que eu colocara antes de entrarmos nos limites da aldeia. Lucien aproximou a égua de um macho grão feérico que parecia encarregado de construir uma casa no entorno do poço. Viemos ver se precisam de alguma ajuda, disse ele, alto o suficiente para que todos ouvissem. Nossos serviços são seus pelo dia. O feérico empalideceu. Estou grato, meu senhor, mas nenhuma ajuda é necessária. Os olhos dele me percorrerão, arregalando-se. A dívida está paga. O suor nas palmas de minhas mãos pareceu mais espesso, mais quente. Minha égua bateu com o casco na rua de terra vermelha. Por favor, disse Lucien, fazendo uma reverência graciosa com a cabeça. O esforço para reconstruir é nosso fardo também. Seria uma honra. O macho sacudiu a cabeça. A dívida está paga. E assim foi em todos os lugares em que péramos na aldeia, Lucien desmontava e pedia para ajudar, e recebia rejeições educadas e reverentes. Em 20 minutos, já estávamos cavalgando de volta para as sombras e para o farfalhar do bosque. Ele permitiu que você me trouxesse hoje, comecei, com a voz rouca, para que eu deixasse de pedir para ajudar a reconstruir. Não? Decidi trazê-la eu mesmo. Exatamente por esse motivo. Não querem ou precisam de sua ajuda. Sua presença é uma distração e um lembrete do que eles passaram. Encolhi o corpo.
Mas não estavam sob a montanha. Não reconheci nenhum deles. Lucien estremeceu. Não? Amaranta tinha campos para eles. Os nobres e os feéricos abastados podiam morar sob a montanha. Mas, se o povo de uma corte não estivesse trabalhando para trazer mercadoria e comida, era trancafiado em campos em uma rede de túneis abaixo da montanha. Milhares deles, entulhados em câmaras e túneis sem luz, sem ar. Por 50 anos. Ninguém jamais disse. Era proibido falar nisso. Alguns deles ficaram loucos, começaram a predar os demais quando Amaranta se esquecia de ordenar que os guardas os alimentassem. Alguns formaram bandos que percorriam os campos e faziam. Lucien esfregou a testa com o polegar e o indicador. Eles fizeram coisas terríveis. Agora, estão tentando se lembrar de como é ser normal, de como viver. Billy queimou minha garganta. Mas esse casamento, sim, talvez fosse o começo dessa cura. Mesmo assim, um cobertor parecia sufocar meus sentidos, abafando som, gosto, sensação. Eu sei que você queria ajudar, disse Lucien. Sinto muito. Eu também sentia. A imensidão de minha agora infinita existência se escancarava diante de mim. Deixei que me engolisse por completo.